Olá, a Movework Podcast está demais! Hoje nós vamos conversar sobre saúde e transformação social. Vem pra cá porque você vai entender uma lição sobre empatia, sobre solidariedade, hein? Para você que tem o costume de ajudar muita gente aí no mundo à sua volta, hoje você vai conhecer mais uma história inusitada. O Bruno Vaz, ao invés de receber presentes para ele mesmo no dia do seu aniversário, ele decidiu receber ajuda para pessoas com necessidades especiais. Mas ele vai explicar qual o grupo dessas pessoas que mais necessitam e que, por meio disso, ele idealizou o cuidado solidário na cidade de Macapá, no Amapá. Vem comigo e vamos receber aqui no nosso podcast Bruno Vaz. Seja bem-vindo, Bruno! Olá, Nilce. Olá a todos os ouvintes, né? Quem acompanha o Movework Podcast. Muita satisfação que a gente fala aqui de Macapá, do estado do Amapá, e para toda a rede de internet, né? Através do programa, do podcast de vocês. E agora para o Brasil, para o planeta, né? Porque hoje tudo é possível na era da informação, né, Bruno? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz porque você lá de Macapá, com uma história, com uma referência, vai inspirar muitas pessoas. Há alguém que diz: mas você tem que dar, mas não é preciso ser tão reconhecido, quer aparecer. Tem pessoas que pensam dessa forma. Mas o intuito é querer que você, do outro lado da telinha, também se inspire. Em primeiro lugar, eu quero saber quem é Bruno Vaz. Bom, o Carlos Bruno é um enfermeiro macapaense, aqui do estado do Amapá, ativista também social. Tenho 35 anos e respiro, né, a área da saúde no meu dia a dia, seja no meu trabalho e também agora através do projeto social. Pessoa que desde muito jovem tem essa preocupação com as causas sociais. Antes não costumava muito fazer mídia, divulgação, mas depois a gente chega no momento que a gente percebe que as pessoas com necessidades, a gente precisa ampliar uma rede de solidariedade em torno delas, né? Em torno de projetos para que a gente possa estar ampliando, né? Tendo ações um pouco mais capilarizadas, com efetividade, e chegar a quem mais necessita. Que interessante. Enquanto enfermeiro, não há como fazer vistas grossas, porque no seu âmbito, lá no trabalho na saúde, onde você trabalha em hospital, seja lá onde quer que seja, você depara com muitas situações, não somente de doença física, né? Mas você se aproxima muito da comunidade, não é verdade? Desde quando que você sentiu esse toque, esse olhar para expandir mais essa experiência e ajudar mais, né? Mais as pessoas que precisam? Eu acho que é muito do enfermeiro ter um olhar muito mais amplo dentro de todos os profissionais da área da saúde. É claro que não puxando sardinha para a enfermagem, mas a gente é uma categoria que está 24 horas com um paciente, com uma pessoa que precisa de cuidados. Então, pelo fato da gente ter essa proximidade, né, praticamente 24 horas por dia, a gente acaba mantendo uma relação um pouco mais estreita com as pessoas e com os pacientes. O projeto voltado para pessoas acamadas começou quando eu fui coordenador do serviço de atenção domiciliar da Prefeitura de Macapá, há uns 2 anos, e aí eu pude, nas visitas juntamente com as equipes de saúde, eu pude conhecer e saber que existia pessoas acamadas e pessoas
muito necessitadas, né? A gente tem uma ideia que existem pessoas carentes, mas quando a gente imerge mais ainda, vai mais profundo dentro dessas pessoas carentes, a gente percebe que tem uma população que continua sendo invisível e também sendo negligenciada, seja na área da saúde, da assistência social, principalmente. E aí foi que eu me deparei com pessoas acamadas e domiciliadas que tinham uma necessidade muito grande pelo uso de fralda descartável e tinha a figura de um cuidador, que era aquele familiar, geralmente único familiar, que abria mão da educação, abria mão da escola, da sua própria vida, né, praticamente, para se dedicar, né, a um familiar acamado. E exige mesmo, porque pessoas acamadas, elas são 100% totalmente dependentes de alguém. Então a gente percebeu que existia esse grupo, então eu falei, poxa, por que não a gente fazer um direcionamento, né, de ações, de doações para essa população, que a gente não tem, né, tanta visibilidade. Então a gente passou, né, junto com outros voluntários, a gente viu que era importante ter um olhar, um cuidado muito mais peculiar para essa população. Diante de tudo isso, o que você diz? Há uma grande falha do poder público em ter um olhar mais direcionado para esse tipo de situação? Olha, o que a gente percebe de tudo da nossa experiência, da nossa vivência, é que há uma negligência. Em que forma? De criar e traçar políticas transversais e intersetoriais que possam estar levando em consideração essa população. Hoje a gente não sabe qual é a quantidade de pessoas acamadas que existem, a gente não sabe quais são suas necessidades, e a gente não sabe como é que eu posso trabalhar a educação para que aquele cuidador não possa perder seus estudos. De que forma eu posso trabalhar com esse cuidador que abre mão para cuidar do seu familiar, de que forma ele pode ter alguma fonte de renda, Sim, trabalhando dentro de casa, né? Então são várias possibilidades que a gente pensa que o poder público ele pode estar atuando dentro dessa vertente, né? Envolver a família, garantir a segurança alimentar, garantir o acesso à educação, acesso a benefícios sociais que possam trazer um alívio para a família e um mínimo de garantia dos seus direitos fundamentais. Sim, a gente pensa logo nas pessoas idosas, mas eu estava conferindo as suas redes sociais, tem uma história que me chocou, né? Eu fiquei muito emotiva, foi o caso da Bianca, né? Foi muito triste, o rato mordeu ali o pé dela, deu para a gente perceber pela história, né, a situação precária de que as pessoas vivem em determinados lugares do nosso Brasil, que a gente nem lembra no dia a dia, que existam pessoas assim, muito à margem da sociedade, por assim dizer, né? Como é que foi para você, depois que você pôde ir ajudar com o grupo, e ela mesma participou da prova do Enem, né? A Bianca, ela é uma pessoa que a gente tem muito como exemplo para muitos jovens que a gente costuma se deparar atualmente, né? Ela tinha tudo para não ter motivos e alegria e felicidade de viver, né? De buscar estudar e de sonhar, né? Eu acho que uma das nossas voluntárias conversou muito com a gente sobre isso, quando ela falou isso que é não deixar de sonhar, independente de todos os seus desafios e suas condições físicas. Então, isso foi uma história que nos chocou bastante, porque ela é uma pessoa que a gente considera como domiciliada, né? Ela faz uso de cadeira de roda e até então ela morava numa área de ponte que até não dava acessibilidade para ela, não tinha como ela sair de casa porque a ponte antes
era muito degradada. E isso, inclusive, foi algo muito positivo que a gente conseguiu ainda quando a gente estava coordenando o serviço, que fez com que a prefeitura se sensibilizasse e reformasse aquela ponte. Hoje ela já consegue sair. Olha só. Enfim, sobre a questão da história do rato, chocou a gente bastante porque ela não tem a sensibilidade, né? Não tem a sensibilidade nos pés. E aí ela estava dormindo, ou ela vive numa área de ponte e tem uma casa humilde e tudo mais. Então, são coisas que a gente nem imagina que pode acontecer, mas que aconteceu com ela. Então, aquilo é muito difícil para ela. Tanto pela mordida, porque pode colocar ela suscetível a adquirir doenças, enfim, Isso. mas também a ferida que se desenvolve a partir disso. Uma ferida numa pessoa que não tem que tem a paralisia, ela não consegue ter a dimensão de como vai se alastrar essa ferida. Tem menor capilaridade, né? Menor rede de artérias e veias naquela região, então aquilo pode trazer um dano muito ruim e se não cuidar, até irreversível. Então, a gente conversou com ela, ela estava sendo acompanhada por uma equipe de saúde e que foi dado continuidade, fazer o curativo. Até isso, o familiar e a própria pessoa, ela aprende algumas técnicas de como cuidar de suas lesões, de suas feridas, para que possa estar dando a continuidade do cuidado na ausência da equipe de saúde. A equipe de saúde, claro, não pode ficar 24 horas dentro da casa da pessoa, mas é instrumentalizado, é treinado o cuidador e essa pessoa a ter seus próprios cuidados, né? Promovido o autocuidado. Mais importante que ela está bem, né? Foi fechada já a lesão, a ferida no dedo dela. E também algo importante de destacar é a questão do Enem, né? Foi uma pessoa que fez o Enem, mesmo com a dificuldade de locomoção. Que exemplo, ela né? sonhou, inclusive ela falou que ela quer se formar em radiologia, né? Olha e aí só. ela fez o Enem. Eu ainda não tive tempo de ver com ela como foi a nota dela do Enem, mas sem dúvida eu tenho certeza que ela teve uma boa nota e em breve terá uma boa aprovação, porque ela é uma pessoa que, independente das condições dela, ela não deixa de sonhar. Sensacional. Agora, Bruno, como é que vocês fazem a seleção das pessoas que vocês vão disponibilizar as ajudas? Como é que é a lista? A seleção mesmo, né? Vocês vão de casa em casa ou chegam as pessoas pelo WhatsApp, assim, solicitando ajuda? O que você mais atende? Como é que é o atendimento? O que acontece? A gente já conhecia algumas pessoas do tempo em que eu fui coordenador, e aí a partir deles acaba se espalhando, conhece outras pessoas que têm a mesma necessidade. As redes sociais ajudou também muito a gente, né? Pessoas que não tinham nenhum contato com quem a gente já ajuda ou com o nosso projeto, mas aí por verem através do Instagram, elas viram que tinha alguém que fazia algum tipo dava algum tipo de assistência, de suporte através de cestas básicas e fraldas descartáveis. Aí a gente conseguiu receber muitas demandas. Então, basicamente, a gente atende como critério uma pessoa ser acamada, independente da idade. A gente tem pessoas acamadas, seja criança até pessoas bem idosas. Quando é idoso, geralmente são em cuidados paliativos. E também nesse meio termo a gente atende os domiciliados, que são pessoas como pessoas em cadeira de roda ou pessoas que têm algum dano físico que impossibilita, né, a sua saída dentro de casa. A gente tem um caso de um rapaz que ele foi vítima de um choque elétrico. Nossa! Né, e foi danos assim bem ruins. Né, ele tem dificuldade para se locomover,
né, aguarda, já fez algumas cirurgias plásticas na região do crânio, então foi uma lesão assim por todo o corpo e também é o perfil que a gente atende. Então as pessoas entram em contato com a gente através das redes sociais, pelo rede social do projeto, pela minha rede social, ou de contatos de amigos que conhecem sobre o projeto e vão nos referenciando. A gente entra em contato com eles, a gente faz a avaliação se são realmente pessoas acamadas, ou domiciliadas, e a gente mobiliza a nossa rede de doadores aí, de voluntários, para que a gente possa atender a essa pessoa. É isso, a gente ouvindo a história, né? Parece que é tudo muito fácil, é tudo romântico, mas existe um grande trabalho por trás. Qual o maior desafio assim que você achava que não ia superar, Bruno? Olha, de desafios, eu acho que a questão de arrecadar as cestas básicas. A gente, infelizmente, tem muita gente na sociedade que se prontifica em ajudar muito seriamente, mas a gente encontra uma grande resistência por parte das doações de cestas básicas. Fralda descartável, incrivelmente, ainda que seja um valor aqui para a gente, né, um valor um pouquinho alto para se adquirir. Quando se adquire, é uma quantidade que dura um dia e meio, pelo constante uso da pessoa, mas as cestas básicas é um desafio que a gente tem para fazer a arrecadação, né, dos alimentos, e aí a gente é o que trabalha um pouquinho mais em cima, para que a gente possa estar garantindo uma segurança alimentar mínima para essa família por um determinado período. Na campanha de Natal foi muito bacana, que a gente conseguiu, aí que entra a parte que a gente achava que não ia conseguir, a gente conseguiu até mais. Que legal! Além da gente conseguir botar as cestas básicas com os itens e os itens da cesta básica, a gente conseguiu garantir no período natalino, inclusive, que cada cesta básica fosse com um frango inteiro congelado. Então isso foi de uma satisfação assim, muito bacana. A gente teve patrocinadores, doadores, né, de recurso financeiro. A gente conseguiu fazer ali um controle orçamentário e a gente conseguiu garantir esse frango congelado a mais na cesta básica. Algo que a gente não costuma muito ver, geralmente é uma cesta básica e mínima básica mesmo, do básico, né? A gente conseguiu construir cestas básicas com produto de qualidade, quantidade assim que dava para segurar por um bom tempinho, e aí a gente conseguiu mesmo garantir e fazer um Natal um pouquinho mais feliz para essas pessoas. Que maravilha! Eu observei também que já tem os frutos desse imenso trabalho, porque você outro dia foi comprar água mineral de uma pessoa que saiu de um estado, né, assim, bem deplorável, por assim dizer, e a pessoa está conseguindo galgar, crescer na vida por meio do empreendedorismo, né? Como é que é essa experiência? Você visualizar que tem um retorno, né, para aquela pessoa que você tanto ajudou. Ah, sim, isso é importante. Nilce, a gente, como eu falei há pouco, quando a gente falou de algumas negligências que podem ocorrer por parte do poder público, a gente percebe muito a questão do cuidador. Se ele abandona estudo e trabalho para ficar dentro de casa, então como é que ele pode trabalhar para ter uma renda dentro de casa? E a Ediane, o nome dela, a Ediane é um exemplo desse. Né? Ela conseguiu montar uma pequena venda de água mineral para que pudesse estar garantindo pelo menos o dinheiro do dia a dia para cuidar do seu filho que é acamado. Então isso é muito bacana. Então qual é o nosso papel? Se a gente está levantando uma bandeira para estar ajudando uma pessoa, né, uma família de acamados, a gente tem que ser exemplo. Sim. E a gente percebe que eu posso estar ajudando com cesta básica, posso estar ajudando com doação de fralda, mas também eu posso estar ajudando um pequeno negócio dessa família, né? Eu quero que ela, se ela precisa ficar em casa, então ela precisa ter uma fonte de renda e trabalhar em casa. Isso é uma oportunidade, um exemplo
que a gente teve, né? Então a gente precisa fomentar, a gente precisa acreditar, a gente precisa ajudar ela também dessa forma através de um trabalho digno. É um trabalho digno que vai dar um sustento digno para dentro de casa também. E a gente percebe geralmente que são mães solteiras, então que se viram nos 30 mesmo. Então, essa é um exemplo. Em breve eu vou estar postando também falando, dando visibilidade ao pai de uma outra criança acamada que ele tem uma pizzaria dentro de casa. Olha. Né? Ele faz pizza e faz as vendas dentro de casa. E isso é muito bacana também. A gente tem um projetinho lá para dar uma ajudada na melhoria do visual ali, da fachada da casa dele, para que a gente possa também estar apoiando o negócio dele de venda de pizza. Nossa. Então, cada um vai trabalhando de forma. Então, a gente tem que acreditar e quando a gente faz apoio, a gente tem que apoiar de forma bem apoiada. Com certeza, então, e assim ajudar vai, o pequeno né? negócio, incentivar para que eles possam crescer, trabalhar de forma digna e assustar e sustentar dentro de casa de forma digna também. Por uma cidade mais saudável, mais inclusiva, por assim dizer, né? Porque existe muita necessidade, né? A gente que não acompanha muito assim, as periferias, vindo a situação e um trabalho tão expressivo como esse, né? Serve muito de exemplo para muitos outros lugares. Então, uma vez, sabe, Bruno, eu estava fazendo um trabalho de evangelismo em Belém do Pará e a gente fazia aquele sopão, levava algum mantimento para as pessoas em situação de risco. Ok. Aí algumas pessoas falaram, Nilson, eu não concordo com esse seu projeto, porque as pessoas escolheram estar ali. Eu acho que isso não vale a pena, você tem que parar com isso, você é muito sonhadora, né? E por causa de muita pressão de todos os lados, de certa forma, as pessoas tendem a paralisar, ficar parado e não fazer alguma coisa pelas pessoas que, com certeza, poderão mudar de vida, como a gente já deparou aí nas suas redes sociais. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, sabe, Bruno, para as pessoas que têm esse sonho de querer ajudar no mundo à sua volta, né? O que você diz para elas? Que elas devem serem comedidas ou ouvir mais? Qual é o caminho, na verdade, que eu quero que você instrua, né? Para que a pessoa tome esse pontapé inicial para ajudar alguém. Dizer para vocês que também tem essa chama que arde no coração para o trabalho voluntariado, para criar uma rede de solidariedade. Quando o fogo queima no coração, não tem jeito, pode demorar mais uma hora, isso vai florescer dentro de você. Eu acho que você puxou um pouco pro seu pai, né? Eu acho que sim. A gente tem muito isso. Eu cortei você, sabe? Porque o podcast eu gosto de fazer bem dinâmico, estava muito sério aqui. Mas, olha, não vai esquecer o que você ia falar, porque eu quero saber, e todo mundo aí em casa quer saber também. Mas a gente acompanhou algumas imagens, cara, muito parecido com o pai, né? Assim, andando com a sacola, indo nas periferias ajudar o próximo. Isso é louvável. Continua, Bruno. Desculpa aí, viu? Não, imagina. Eu acho são coisas que a gente puxa mesmo, né? Para quem tem uma frase muito bacana que eu gosto, que a gente só enxerga mais adiante porque a gente está no ombro de gigantes. Então, quem foi do nosso antepassado, né? Nossos pais, avós, ele serve como exemplo para que a gente possa estar indo mais adiante. Né? E quero dizer que todo mundo que sonhe desenvolver um trabalho social, um projeto voluntário. Eu sei que aconteceu muito comigo, a gente fica ali guardadinho, será que faz, será que não faz, será que dá certo? A gente vai ter pernas para levar adiante. Quero dizer para vocês que se você colocar o coração disponível para fazer o trabalho, vai aparecer pessoas que vão ajudar, vai aparecer doadores em potencial e vai sempre ter alguém para ajudar. Então, no mundo que a gente vive, Nilce, hoje, a gente vê muito egoísmo, a gente vê muitas pessoas fechadas entre si, pessoas hoje em dia é mais fácil pegar um celular e filmar, vamos dizer, a desgraça
do que estender a mão para ajudar. Então a gente é uma geração que se propõe a ajudar, a ser voluntário, desenvolver um trabalho social, enfrentar os desafios, porque a gente não vai ter, a gente está preparado para se frustrar em alguns momentos, mas que depois essa frustração ela acaba sendo, a gente consegue ultrapassar e fazer um negócio muito bacana. Então isso é da experiência que a gente tem com o projeto e que eu deixo para vocês. Não abram mão, continuem sonhando, sonhar é importante e mais importante ainda, é entender que existe uma pessoa no lado que tem uma necessidade maior. Quando a gente pensa que a gente tem problema e a gente se depara com a realidade das pessoas, cai uma ficha e a gente percebe que tem muita gente que precisa de ajuda e tem muita gente que está precisando de ajuda em todo o nosso país, em todas as localidades, sempre vai ter alguém que precisa de uma ajuda. Seja uma ajuda de uma palavra, seja ajuda de um ato prático, né, de doação, mas a gente pode fazer tudo dar muito certo. Criar uma rede de solidariedade, ela é um desafio, mas também quando a gente conquista, ela traz uma alegria para o nosso coração que não dá para mensurar, né? Não tem nada que pague aquilo que a gente pode estar sentindo no coração de um desejo realizado. E mais, é importante, como você falou da sopa, deixar com que as pessoas vão falar. Vão falar bem, vão falar mal, vão sempre falar. Mas a gente sempre olhar para o alvo e caminhar para aquilo que foi colocado como propósito na nossa vida, como propósito em nosso coração. Então, olhar sempre em frente, pensar que tem pessoas importantes para ajudar e criar coisas mesmo efetivas que venham trazer diferencial na vida das pessoas, mudar de verdade a vida das pessoas, como eu falei. Eu quero super agradecer a sua audiência aqui no Moviwork Podcast e a você, Bruno Vasco, essa lição preciosa. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Nilce, toda a turma aí do Moviwork Podcast, todos os ouvintes, pessoas que estão nos assistindo. Muito bacana, agradeço o convite, espero voltar mais vezes. Tchau, tchau!